Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e a lista hoje está um pouquinho diferente, porque dessa vez vocês determinaram os temas e eu indiquei os livros. Bora conferir? Bem, se você não tá entendendo nada, é que eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram pedindo para que vocês indicassem temas de livros para eu montar uma lista aqui pro canal. E com esses temas eu vou indicar alguns livros pra vocês por aqui. Vocês foram tão incríveis, indicaram temas tão bons, que esse vídeo não vai caber tudo em uma parte só, então teremos partes dessas indicações e eu espero muito que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, quero lembrar que meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Lembrando que o link da lojinha da Shopee também está aqui embaixo. Por lá vocês encontram marcadores, encontram post-its diferentes para combinar com a capa do livro de vocês e vários outros itens que nós leitores amamos, inclusive livros de desapego. Então acho que vale a pena dar uma conferida por lá também. Agora chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Como eu disse anteriormente, foram vários temas incríveis, agradeço a cada um de vocês que me ajudaram lá no Instagram, que indicaram os temas. Eu vou dividir esse vídeo então em duas partes, mas se você durante o vídeo pensar em mais algum tema e quiser deixar aí nos comentários, pode deixar que a gente vai agrupando com esses temas que eu já tenho por aqui para fazer cada vez mais indicações bacanas para vocês, indicações que vocês realmente queiram. E para esse vídeo de hoje eu numerei os tópicos aqui no meu caderninho e sorteei, então foram sorteios para decidir os temas do vídeo de hoje. Então bora lá. O primeiro foi o Friends to Lovers, que é um clichê, gente, que vocês sabem o quê? Que eu adoro. Que são aqueles amigos que acabam se apaixonando, que primeiro constroem uma amizade e depois percebem que aquela amizade virou amor. E para esse tópico eu não escolhi um livro, eu escolhi uma HQ, que é uma queridinha de várias pessoas no momento, inclusive minha. E que se você leu as HQs e assistiu a série e não se encantou ainda, gente, tenta de novo, porque é incrível, é apaixonante. E estou falando de Heartstopper, da Alice Oseman. Esse aqui é o primeiro volume, nós já temos 3 volumes lançados aqui no Brasil, o 4º volume será lançado em breve. E aqui a gente vai conhecer a história do Nick e do Charlie, que são 2 garotos totalmente diferentes, que estudam na mesma escola. O Charlie, ele sofreu muito bullying depois que se assumiu, ele é um garoto gay. E o Nick, ele é o capitão do time de rugby, ele é super popular e pra ele a escola é muito fácil. Vai acontecer uma determinada coisa que os dois vão se aproximar e vão começar uma amizade. E em meio a essa amizade, o Nick vai começar a perceber que talvez ele tenha sentimentos pelo Charlie que ultrapassam, né, essa amizade. E vai começar a se descobrir, a se autoconhecer. E, enfim, é uma história linda, é super delicada. Os traços da Alice Oseman são maravilhosos, as cores, a forma como ela construiu essa amizade, depois construiu o amor dos dois, sério, eu sou apaixonada por essas HQs. E nessa primeira aqui, a Companhia das Letras colocou, né, o que este livro contém. E é uma relação muito especial, autodescobertas, conversas de madrugada, treinos de rugby e brincadeiras na neve. É sério, esse livro é apaixonante e é um dos meus clichês de amigos que se apaixonam, que foi, assim, favorito, 5 estrelas e queridinho, sério. E o segundo tópico sorteado para indicações foi um livro contemporâneo com fundo histórico. Vocês vão ver que eu tentei pegar livros bem diferentes do que eu geralmente indico por aqui, para vocês conhecerem alguns outros livros que eu leio também. E eu peguei o Diário de Miriam, da Miriam Hawick, eu acho que é assim que fala o sobrenome dela. E aqui nós temos uma menina que, se eu não me engano, tem 12 anos, relatando a realidade da guerra na Síria através do seu diário. E foi um livro que mexeu muito comigo, porque você vai acompanhando essa criança passando da fase da infância para a adolescência, acompanhando os horrores da guerra e perdendo ali o restante da sua infância e compreendendo a maldade e a crueldade do mundo. E é uma leitura, assim, muito emocionante. É claro que é uma leitura escrita por uma criança, então às vezes as palavras são simples, mas isso não deixa que seja menos emocionante. E eu vou ler alguns trechos pra vocês que eu marquei e que, assim, eu respirei fundo, porque você pensar numa criança escrevendo isso é complicado, sabe? Falando da cidade dela em 2016, ela fala: quando a gente abre as janelas, não tem um barulho de vida sequer. Não existem flores, não existem cores e até os pássaros já nos deixaram. Aí eu separei também um outro trecho aqui, que é do dia 17 de fevereiro de 2015. Que fala: as bombas estão piores que antes. Elas fazem outro barulho, ainda mais ameaçador.
Papai diz que elas são chamadas de jarrat, que estão cheias de prego para machucar quando explodem. A catedral maronita da cidade foi atingida e destruída. Parece que todo o teto caiu. Aqui, até mesmo Deus não tem mais casa. Sério, gente. Pensa na realidade que essa criança tá vivendo e na forma como ela teve que amadurecer precocemente para escrever algo assim no próprio diário, sabe? Então, eis aqui uma indicação. Quem não leu ainda, leia. É um livro que eu indico para todo mundo. E que eu acho muito importante conhecer essa realidade, ainda mais através dos olhos dessa menina. Então, eis aqui a minha recomendação para esse tópico. O terceiro tema é um romance de época que me marcou. Vocês sabem que é o meu gênero favorito, então tem vários livros de romance de época que me marcaram muito e me marcaram de formas diferentes. Mas eu não podia deixar de falar aquele que foi meu primeiro romance de época e que me encantou desde o início e que me trouxe para esse gênero e fez com que eu quisesse ler mais coisas nesse estilo, que foi A Rosa do Inverno, da Patricia Cabot. A Patricia Cabot é a Meg Cabot, né? Vocês sabem. E eu li esse livro por conta disso, porque a Meg Cabot é uma autora de chick que eu amo e que eu sempre acompanhei. Então, quando eu vi que ela tinha este livro aqui também, eu fui ler e fiquei apaixonada. E pensei, eu preciso ler mais coisas desse estilo, sabe? E aí, anos depois, a Arqueiro lança os Bridgertons, os Hathaways e os... eu não lembro o da Madeline Hunter, o nome da série. E eu embarco nesse universo aí e nunca mais saí, não é mesmo? Mas esse aqui foi um livro que trouxe todo esse amor por esse gênero pra mim. E pra quem não sabe, aqui a gente vai ter a história da Pigeon. Ela cuida do sobrinho do Jeremy, que na verdade é o herdeiro de um ducado, e o Edward atualmente está herdando esse ducado e ele não quer qualquer relação com isso. E ele precisa trazer o Jeremy pro mundo deles para que ele assuma esse ducado e assim ele possa ficar livre das obrigações. Acontece que a Pigeon, ela é uma mulher que ela protege muito o sobrinho, ela é considerada uma solteirona e ele vai esperando chegar na casa dessa solteirona para brigar com ela e encontrar uma mulher velha, acabada, que vai dificultar muito a vida dele, e ele já chega e encontra uma tia maravilhosa, bonitona, nova, e já fica assim, uau, não estava esperando isso, mas ela realmente é difícil e realmente vai dificultar a vida dele. E vamos ter ali a Pigeon tentando defender os interesses, né, do Jeremy, do sobrinho dela, enquanto o Edward faz de tudo para que ele se torne o novo duque e ele fique livre. É claro que no meio disso tudo os dois vão se envolver e vão acabar se apaixonando. E temos aquele romance de gato e rato, sabe? De romance de época que eu adoro. Foi meu primeiro contato com esse clichê gato e rato. Então, assim, eu acho que por aí acabei decidindo o meu clichê favorito também de romance de época, sabe? Hoje em dia ele não é um livro que tem tanta diferença de outros romances de época que a gente encontra, mas pra época em que ele foi escrito ele é fantástico e eu me diverti muito e me apaixonei pelo gênero. E a sugestão seguinte é um livro de romance que te lembrou alguma música nacional. E esse aqui eu dei uma roubadinha, eu separei duas porque é um livro que eu gostei, não amei, mas que tem músicas nacionais que eu amo e que eu relacionei muito à história. E o outro é um romance que eu amei, mas que eu relacionei com uma música que eu só gostei. Então eu acabei pegando os dois. E o primeiro livro foi o Procura Seu Namorado, do Alex Hall, que vai contar a história do Luke e do Oliver. O Luke, ele é filho de um rockstar que tá sempre nos tabloides, e ele não tá nos tabloides pelos motivos certos, ele tá sempre envolvido em algum escândalo, e esses escândalos começam a afetar a sua vida profissional. Eis que a chefe dele dá um ultimato para que ele limpe a sua imagem, e ele acaba, através de uma ideia de um colega de trabalho, arranjando um namorado fake. E esse namorado fake vai ser o Oliver, que é totalmente o oposto dele, um advogado super certinho. E a gente vai ter então esse namoro por conveniência, com um romance bem lento, mas entre dois rapazes assim bem interessantes. Eu disse pra vocês no vídeo de leituras do mês, vou deixar aqui em cima pra vocês conferirem, que eu tenho algumas ressalvas em relação a esse livro. No entanto, as partes em que acontece o romance, em que eles estão se conhecendo e que eles estão se permitindo estarem juntos, é bem gostosa. E pra esse livro aqui, eu sempre lembro de duas músicas do João, que é a Santo, em relação ao Oliver, e a Idiota em relação ao Luke, sabe? Eu sempre lembro dessas duas músicas quando eu estava lendo, sempre lembrava, né, no caso. E toda vez que eu escuto essas músicas hoje em dia, essa história vem na minha cabeça.
E o outro livro é o Se Liga, Dani Brown, que vai contar a história da Dani Brown e do Zef. A Dani Brown, ela é uma professora universitária super pra frente, que tem as ideias muito bem construídas, que acredita no potencial dela, que vive uma vida na sua plenitude, apesar de se dedicar muito mais ao trabalho do que qualquer outra área da vida dela. Só que ela tem uma questão que é em relação que é relacionada a relacionamentos. Acho que isso ficou meio estranho, mas enfim. Ela não se relaciona, ela não tem interesse em ter relacionamentos sérios com as pessoas. E ela e o Zef são amigos ali, eles de trabalho, colegas de trabalho que estão se conhecendo e que gostam de implicar e que gostam da companhia um do outro. E um determinado dia, uma cena em um elevador viraliza e eles se tornam o auge na internet e fingem um relacionamento, sabe? Só que um já tá nutrindo sentimentos pelo outro, apesar de não querer transparecer. E a gente vai tendo a história desenvolvida através disso. E aqui, esse livro, a música que me lembrou foi o Melhor Sozinha, da Luísa Sonza, com a Marília Mendonça. Eu acho que tem uma versão só da Luísa Sonza, mas a que eu escuto tem as duas. E eu acho que toda vez que eu escuto essa música, eu lembro muito da Dani Brown e das inseguranças dela e, enfim, essa questão dela com relacionamentos. Então, esses dois livros aí pra essa indicação da tag. Bem, gente, eu sei que tem uma mudada na luz agora, mas tá escurecendo e eu não vou ter outro dia pra gravar, então peço desculpas, espero que vocês entendam. Vamos pro próximo tópico, que é um romance clichê gostosinho pra se ler em um dia. E eu peguei o último que eu li, que foi nesse estilo, que foi o Imperfeitos, da Christina Lauren. E, gente, esse livro aqui é muito gostoso. Eles são inimigos que vão pra uma lua de mel falsa, se fazendo passar por outras pessoas e que vão ter que conviver e que vão acabar se apaixonando, sabe? Eu fiz um vídeo só falando sobre esse livro aqui no canal, tá aqui nos cards, mas já adianto que a história da Olivia e do Ethan é muito gostosa de acompanhar, tem vários momentos divertidos, engraçados, vários momentos de vergonha alheia, e é um daqueles romances que você começa a ler e que você quer saber aonde tudo vai dar, e quando você vê, você já acabou de ler, porque o livro é curtinho. Ele tem 252 páginas, mas a diagramação é bem espaçosa, as letras são grandes. E é aquele tipo de romance clichê gostosinho que você termina com um sorriso no rosto. Então, esse aqui fica para recomendação desse tópico. O penúltimo tópico de temas de vocês que eu sorteei foi um bom suspense. E eu peguei o Garota 11, da Amy Schuster Clark, que foi um lançamento da Suma pro ano passado. E eu já fiz um vlog de leitura falando sobre esse livro, eu gostei bastante, eu vou deixar até aqui nos cards pra quem não conferiu ainda. Aqui, basicamente, a gente tem uma mulher que ela tem um podcast de True Crime, onde ela vai desmiuçar, né, alguns casos aí que marcaram a sociedade e que, de certa forma, ou ficaram em aberto ou ficaram pendentes de solução em algum aspecto. Tem um assassino, que é o assassino da contagem regressiva, que é um cara que, por conta de uma vítima de uma determinada situação, acabou suspendendo o modus operandi dele e ele sumiu. E essa autora desse podcast acredita que ele tá vivo e ela porque quer ajudar a capturar esse serial killer. Eis que ela começa então a fazer esse podcast especial, né, sobre esse crime, e ela acredita que esse serial killer voltou. E ela vai fazer de tudo pra pará-lo, pra tentar saber onde ele tá e parar de vez com essas vítimas e com toda a situação que ele anda criando. Só que tem um outro ponto que vai nos fazer questionar se ele realmente voltou ou se é ela que tá querendo se fazer acreditar nisso, se é alguém que tá se passando por ele, enfim. É um livro muito interessante, eu gostei bastante. O final dele talvez não seja o mais surpreendente de todos, mas a construção do livro, a forma como ele mescla esse podcast, ao suspense que a autora traz, a forma como a personagem dela é construída através de camadas e que nos são sendo reveladas ao longo do livro, é sensacional. Eu gostei muito desse suspense. Quem acompanha sabe, né, que eu gosto muito de ler livros sobre true crime, então pegar um thriller envolvendo essa temática e com um podcast ainda, meio estilo Caso Evandro, foi fantástico, recomendo muito. E adorei esse tema também para poder estar reindicando esse livro porque ele é fantástico. E o último tema sorteado para essa primeira parte do vídeo foi
é a segunda melhor fantasia depois de Harry Potter. E sim, gente, eu fui uma adolescente que cresci lendo Harry Potter. Os livros têm uma grande importância pra mim, tanto como leitora quanto como pessoa. Eu sei dos problemas com a autora, eu sei dos problemas das falas dela, mas não é por isso que eu vou tirar, que eu consigo anular a importância dessas histórias pra minha vida. Então, Harry Potter continua sendo a minha fantasia favorita. E assim, gente, eu não leio muitas fantasias, né? Então, a gente já entra em outro tópico aí. Inclusive, eu dei sorte de ter uma outra série de fantasia pra indicar por aqui, né, como favorita, porque não leio muitas. Mas tem uma outra também que me marcou muito ali no finalzinho do meu ensino médio, que eu amei ler, que eu lia junto com meu primo Iago. Então foi uma troca muito bacana a gente poder estar compartilhando as sensações e os sentimentos que essa série trazia. E eu estou falando de Percy Jackson e os Olimpianos, porque, sim, gente, eu também fui uma viciada no acampamento Meio Sangue, no Percy Jackson, amei acompanhar a saga do Groover, da Annabeth, né? Não é Annabelle é a boneca, enfim. Do Percy, e é uma série que eu também amo tanto quanto eu amo Harry Potter, apesar de não ser tão fã e tão colecionadora e tão por dentro do universo quanto eu sou de Harry Potter. E pra quem não sabe do que se trata a série do Percy Jackson, o Percy, ele é uma criança aparentemente comum, eu acho que ele tem uns 13 anos no início do livro, não tenho certeza. Ele parece atrair confusão pra si, ele é um menino disléxico, que vai descobrir que ele é filho de ele é um semideus, então ele é filho de uma humana com um deus grego, sim, os deuses da mitologia e tudo mais. E ele é levado para o acampamento Meio Sangue para se tornar um herói, e ele descobre que ele é o principal suspeito de ter roubado um raio dos Zeus, e isso está causando uma enorme crise no Olimpo e ele vai ter que ajudar a resolver isso aí. E é uma série muito bacana, essa é a temática do primeiro livro, depois vão tendo novas situações, novas coisas vão surgindo e é muito bacana, é um livro muito gostoso. Eu sempre gostei muito de mitologia grega, então é bacana ver essa história contemporânea sendo misturada à mitologia, trazendo mais dessa mitologia também para os jovens, né, de hoje em dia, que às vezes não tem muito interesse. Enfim, é um livro que eu adoro, é a minha série de fantasia favorita depois de Harry Potter. E é sempre bom estar relembrando um pouquinho dela, ainda mais que vai sair uma série no Disney Plus, então acho até que tá na hora de reler. E bem, pessoal, essa foi a primeira parte desse vídeo. Me contem aí embaixo se gostaram das indicações, se tem vontade de ler algum, se leram alguns desses por minhas indicações, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um grande beijo, até o próximo vídeo.